Os hemocentros estão sofrendo com a falta de doação de sangue. Os estoques estão chegando... A situação do estoque de sangue do hemocentro do estado é crítica. Com a pandemia de Covid-19, os hemocentros estão passando por uma baixa no estoque de sangue. Gente, vocês ficaram sabendo que todos os filmes de Crepúsculo chegaram na Netflix? Eu não sabia, fazia um tempo que eu não assistia Crepúsculo. E aí, tem, tipo, todos mesmo? Eu vi em todos mesmo. Quando eu era adolescente, eu não gostava do filme, achava clichê. Agora eu amo o filme. E aí, assim, eu poderia, assim, ficar o dia todo falando da saga, dos livros e como eles são bons, mas a gente vai falar de um tema que o Eduardo entende super bem. E, assim, eu arrisco até dizer que ele é um grande apreciador. E é nesse clima que damos início ao episódio de hoje, que tem como tema o tecido sanguíneo. E calma que não estaremos sozinhos nessa, teremos conosco a presença especial de uma bióloga. Olá a todos, esse é mais um episódio de O Debate, um podcast realizado por 3 alunos da Bahia. Eu sou a Manu. Eu sou o Gabs. Oi, gente, eu sou a Fran. A nossa convidada de hoje é a professora Lígia Coraza, que é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Taubaté, mestre em Ciências Biológicas na área de Zoologia, doutora em Ciências Biológicas na área de Genética pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E, por fim, ela é coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Faculdade Edu Vale, na cidade de Avaré. Olá, prof, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Manu, Fran, Gabriel, muito obrigada pelo convite. Está sendo uma honra para mim participar com vocês. E aí, professora, como está sendo a quarentena, assim? Como estão as coisas aí? Olha, se eu tivesse que definir em uma palavra, eu definiria adaptação. Acho que todo mundo está passando por esse processo, né? É um misto de sensações, onde a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, né? Não vai ter jeito. Ninguém esperava, na verdade, que passaríamos, né? Para começar, professora, você poderia nos dar uma rápida definição sobre o sangue? O sangue, ele é o principal meio de transporte, tá? Ele é um veículo de distribuição de hormônios, oxigênio, além de regulador do calor, equilíbrio ácido-base e osmótico dos tecidos. Então, eu definiria ele como principal meio de transporte. Professora, eu tenho visto em alguns livros a definição de sangue como tecido conjuntivo. A senhora poderia nos explicar por que eles trazem esse conceito de conjuntivo para o tecido sanguíneo? Então, essa história começa porque o conteúdo do tecido sanguíneo, ele é uma grande concentração de matriz extracelular. Então, essa grande concentração de matriz extracelular é aonde estão imersas os glóbulos que fazem com que dê essa característica de tecido conjuntivo. Lembrando que tecido conjuntivo, pessoal, é tecido de preenchimento. Então, o tecido, ele vai ter, além de células, grande quantidade de material extracelular, tá? Prof, é possível dizer quanto de sangue tem no corpo humano? Sim, dá sim. É uma coisa bem simples, assim. Vamos imaginar que uma pessoa saudável, você tem aí 7% do seu peso corporal. Então, do seu peso total, 7% é sangue. Vamos pegar o exemplo aí de uma pessoa saudável que tem em torno dos seus 70 quilos, tá? Você vai ter ali de sangue circulando aproximadamente 5 litros, tá? Para a gente ter uma ideia assim mais plausível aí do conteúdo total. Então eu entendi. Não é que eu tenho 5 quilos a mais, eu tenho na verdade, eu tenho 5 quilos de sangue. Isso, 5 litros de sangue circulando.
que gira em torno aí de aproximadamente 7% do corpo, do peso corporal da pessoa, tá? Sim. E quais são as funções do sangue? O que acontece? O sangue, ele desempenha funções importantíssimas no nosso corpo, tá? Então, a função de transporte é uma delas, como eu disse já. E toda essa característica, né, ela vai desempenhar as funções de acordo com os seus glóbulos, que são os componentes do tecido conjuntivo, que a gente já vai falar deles. Então, as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos do sangue, também conhecido como eritrócitos, elas são responsáveis pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico, né? Então, eles fazem esse tipo de transporte. Porém, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, eles vão desempenhar várias funções de defesa e contribuem para formar a barreira contra a infecção. Percorre constantemente o corpo, né? Mas a gente também não pode esquecer que cada tipo de leucócito desempenha uma função específica, como já foi comentado aí em outros episódios. Sim, a gente fez esse episódio, né, com presença mais que especial da professora Fabiana Bertoldi, ela que veio falando sobre sistema imunológico. Então, galera, vocês terminando aqui, corram e ouçam esse episódio que tá maravilhoso. Professora, quais são os encarregados de criar células sanguíneas e como que ocorre essa produção? Então, a medula óssea é o grande responsável, tá, por isso tudo. Então, lembrando aí que a medula óssea fica dentro do osso, né, de ossos longos e nas cavidades dos ossos esponjosos, né. Também é conhecido como tecido reticular ou hemocitopoiético. Esse nome bonito aí, né? E essas células, né, elas têm vida curta e são constantemente renovadas por meio de mitose. Então, como que acontece, né? Se, por exemplo, assim, as primeiras células sanguíneas que surgem no ser humano ainda acontece lá no desenvolvimento embrionário, aproximadamente no 19º dia de gestação, tá? E através, né, do mesoderma, do saco vitelino. Então, lá que inicia. E então, no recém-nascido, a medula óssea é vermelha e produz células do sangue numa velocidade gigantesca, tá bom? Já no indivíduo adulto, a medula óssea, ela apresenta duas cores. A vermelha, que produz o sangue propriamente dito, né? Ou seja, apresenta os eritrócitos em diversos estágios de maturação, ok? E a outra porção é chamada de medula amarela, que é rico em células adiposas e que não produz células sanguíneas, tá? Também é válido lembrar aqui que a medula óssea, pessoal, contém muitas células tronco que podem produzir diversos tecidos, não apenas células sanguíneas, tá? As células tronco, precursoras do tecido sanguíneo, também são chamadas de células reticulares. Após os processos de diferenciação e de maturação, essas células desembocam na circulação sistêmica venosa por meio de veias emissárias. Essas veias é que vão canalizando e que então esse sangue ele sai lá de dentro do osso e ganha a grande circulação. Tudo bem? Tudo ótimo, professora. Quais são os componentes do tecido sanguíneo? Então, o sangue é formado por células, que são os glóbulos, né? Que aí nós vamos ter os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos ou hemácias, né?
A gente vai ter aí os glóbulos brancos, que são diversos tipos de leucócitos que nós vamos encontrar aí no tecido sanguíneo, além das plaquetas. O que são plaquetas? São fragmentos do citoplasma de uma célula chamada megacariócitos, lá da medula óssea, e que vai auxiliar aí no processo de estancamento, né, de coagulação sanguínea. E o plasma, que é a parte líquida. Então, recapitulando, o eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas e o plasma. Certinho. Mas, professora, se por algum acaso alguma coisa der errado nesse ciclo, quais são as consequências para isso? E poderia ou pode surgir alguma doença? E se sim, quais são as doenças que poderiam vir surgir? Sim, podem sim, tá? As anemias, por exemplo, né, que estão relacionadas aí à baixa concentração de hemoglobina. Então, a gente tem vários tipos de anemias que podem acontecer por esse desequilíbrio aí, nessa estabilidade dessa produção do sangue, né? Alguns indivíduos podem apresentar neutropenia. O que é isso? É uma diminuição dos neutrófilos, que é um tipo de leucócito, decorrente, por exemplo, de uma utilização prolongada por fármacos, ou uma infecção viral, tá? Então, é muito importante que todos tenham muito cuidado na automedicação, né? Pode ocasionar aí uma neutropenia. Uma outra coisa que pode acontecer também, por exemplo, é a basofilia, que é um aumento do basófilo, que é o outro tipo de leucócito, que pode estar associado numa doença renal ou num hipotiroidismo, né? Mas também pode estar associado aí a uma leucemia crônica. Então, aonde vai acarretar aí para o indivíduo uma série de complicações, tá? A gente quer aproveitar só um minutinho do tempo para passar a importância que é sobre a doação de sangue, que hoje precisamos bastante, né? E para uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso, que sempre está doando, é o Gabs. Então, assim, gente, vira e mexe, os hemocentros precisam reforçar as campanhas de doação, porque não tem gente doando e a demanda é grande. Principalmente aqui na cidade de Eunápolis, a gente tem um hemocentro regional, ele atende diversas cidades e muita gente enferma e que precisa do sangue tem de vir até Eunápolis para pegar, né? Vem até o regional e só tem um hemocentro para essa região. Então, tá aí a importância de você ir lá, tá? De você doar o seu sangue, você tem que ter 16 anos, no mínimo. De 16 aos 18, você precisa de um acompanhante, tá? De 18 em diante, você pode ir sozinho. Então, eu vou falar para vocês aqui umas regrinhas que você precisa seguir para ser um doador de sangue, tá bom? É rapidinho, não custa nada e você pode salvar até 4 pessoas, tá? As regrinhas são: você tem que estar, se você for solteiro, 6 meses sem ter nenhum tipo de relação sexual, tá bom? Porque tem algumas doenças que se demora para se descobrir nos exames. Então, é importante estar 6 meses. Caso você tenha uma relação, esteja com essa relação com mínimo 6 meses também de relação, e aí você pode ir, tá? Não fazer uso de nenhum tipo de droga, seja ela ilícita, tá? Não pode consumir álcool, pelo menos 3 meses, ok? Não pode ter HIV, AIDS, hepatite C e também não pode estar gestante, ok? Quem realizou endoscopia num período de 6 meses também não pode ir, assim como quem fez tatuagem ou colocou piercing, tá? Essas pessoas têm que esperar um período de 1 ano para poder ir fazer a doação. Então é muito importante e salva várias vidas. É isso. Desde já agradeço, primeiramente, a professora. Muito obrigado por participar desse episódio, muito obrigado por aceitar o convite.
Demorou, mas finalmente vai sair o episódio. Eu é que agradeço, viu, Gabriel, por todo o entusiasmo que vocês passam aí ao longo do programa, todo esse carinho com que vocês conduzem aí, viu? Muito obrigada mesmo. Gente, vocês têm algum beijinho para mandar para alguém? Manu, Fran? Não, só mandar um beijo para todas as pessoas que estão nos ouvindo e estamos de volta com as gravações. Um beijo, né, para a professora. Muito obrigada de novo. Um beijo para todos os nossos ouvintes também. E, galera, tamo de volta. Professora, a senhora quer mandar um beijo para alguém? Eu quero mandar um beijo para todos os meus alunos da Faculdade do Vale, que eu tenho o maior carinho. E quero mandar um beijo para vocês também, né? Todos que estão ouvindo aí, que curtem a programação e que curtem todo esse contexto aqui. Muito obrigada. E me coloco também à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, é só me adicionar aí nas redes sociais, a gente pode conversar. Okay. Muito obrigado mais uma vez. E é isso, gente. Até a próxima.